Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos os irmãos que têm visto e participado das nossas aulas aqui no nosso canal no YouTube. Agradeço também a todos que têm nos abençoado, orado por nós, especificamente por minha família. E quero também desejar toda sorte, toda bênção para a vida de todos os guerreiros da nossa equipe da Infobrac, que tem trabalhado aqui, o irmão Alexandre, o jovem Nicolas, o jovem Samuel, que tem se esforçado, dado o seu melhor para que a palavra de Deus possa chegar até os nossos lares. Que Deus abençoe e multiplique bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus. E hoje é a nossa aula de número 4, perguntas intrigantes sobre pecado. Como sempre, vamos fazer uma leitura, uma reflexão. Temos uma batalha diária contra algo que em nós, que se deixarmos, nos afasta do que é bom e nos leva disfarçadamente para distante de Deus. O pecado faz isso conosco. Se baixarmos a resistência, acabamos fazendo o que não queremos. E o que desejamos fazer de bom, nem sempre nós conseguimos. Mesmo que Jesus nos tenha libertado do poder do pecado, ainda precisamos ficar espertos para não sermos enganados pelo inimigo. Então, vamos todos ficarmos atentos, todos vigilantes, porque não podemos desanimar. A obediência à palavra de Deus e o relacionamento diário com o Senhor Jesus nos livrarão das armadilhas do pecado. Vamos então para a primeira pergunta. Eu preciso começar lendo Romanos, capítulo 5, versículo 12, que está escrito: pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Primeiramente, o que é pecado? Pecado é desvio moral do ser humano que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. Pecado é transgressão, desobediência, maldade, inveja, rebeldia, injustiça e muitos outros tipos de pecados que existem. Esses são apenas alguns, né? Existem muitos outros tipos de pecado que nos afastam, né? Que afastam o homem da comunhão com Deus. Por isso, a solução para essa separação é a obra redentora de Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição são suficientes para reaproximar o homem da glória de Deus. E, pois bem, quais são as consequências do pecado? São muitas, gostaria de falar algumas. Primeira, a ausência da comunhão com Deus. Corrupção interna da natureza humana, sentimento de culpa, conflito com o próximo e sofrimento e morte. O orgulho, a violência, a opressão e a humilhação a outros confirmam a natureza pecaminosa do ser humano. Será que foi assim que o Senhor Deus planejou? Claro, evidentemente que não. O homem foi criado para participar da glória de Deus. Ele tinha a capacidade de escolher participar ou não da comunhão com Deus. Mas o homem caiu, seduzido pela tentação de Satanás no jardim do Éden, afetando radicalmente sua própria vida e de toda a criação. Como já lemos, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5,12 que o início do pecado e do mal no mundo está na liberdade que o ser humano possui. Deus criou o homem com toda a capacidade de escolha e desde o princípio o homem tinha a opção de desobedecer a Deus. E quando Adão resolveu então desobedecer a Deus, o resultado da sua escolha também atingiu os seus descendentes. A escolha de Adão afetou todos os homens e é por esta razão que todos são pecadores. Isso quer dizer que cada ser humano é pecador por natureza. Então, todos possuem uma natureza pecaminosa.
que se rebela contra a vontade de Deus. Não é difícil perceber a natureza pecaminosa do ser humano, pois o homem já desde criança é capaz de praticar o mal, mesmo sem ter aprendido. A obra de Jesus em favor do homem veio mudar totalmente este quadro. Romanos 6, capítulo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos então para a segunda pergunta. Bom, para responder essa pergunta, nós vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 10, que está escrito: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O grande rei Davi, um homem amado por Deus, autor da maioria dos salmos, homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22, sempre disposto a fazer a vontade de Deus, também caiu em pecado. Pense comigo, se Davi, escolhido e ungido por Deus para ser rei de Israel, foi culpado de adultério e homicídio, imagine os outros seres humanos. Quando lemos suas palavras no Salmo 51, percebemos a consciência que Davi tinha da sua natureza. E ele disse assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Deus Santo não deixou passar o pecado de Davi e Batseba. Deus fez com que tudo fosse esclarecido na vida de Davi. Deus também faz isso hoje com todas as pessoas. Para Deus, pecado não tem outro nome, nem desculpa. Pecado é pecado, precisa ser abandonado. As pessoas podem classificar outras pessoas como pessoas de moral elevada, mas mesmo assim não deixam de ser pecadoras. O importante mesmo é o que Deus pensa de cada pessoa. Como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 20, ele disse assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas Davi quis manter a aparência de um homem correto e de moral elevada, mas não deu para sustentar a máscara quando o profeta Natã disse toda a verdade diante dele. Aí o rei entendeu que pecado é pecado e, como eu disse, precisa ser abandonado. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 15, no versículo 5, diz: portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo que lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Portanto, nós finalizamos essa pergunta. Muitas pessoas se acham justas porque se comparam com gente de moral muito baixa, como ladrões, criminosos, prostitutas, etc. Mas como será que Deus, que é absolutamente santo, nos vê? Como eu disse, em Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós descobrimos que quem não é capaz de guardar toda a lei também é pecador. É como atravessar a fronteira de um país. Quem atravessa a fronteira internacional já está no país vizinho. Quem pecou já se tornou um pecador. Talvez não tenha transgredido toda a lei, mas a falha em um aspecto da lei nos coloca na posição de pecadores. Vamos então para a nossa terceira pergunta. A nossa referência bíblica é Marcos, capítulo 3, do versículo 28 ao 30, que está escrito: na verdade vos digo que todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizem: tem espírito imundo. Essa é uma pergunta importante que algumas pessoas fazem.
é assim: será que eu passei dos limites e já não posso ter os meus pecados perdoados? Aqui, Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Mas o que quer dizer realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma pergunta: será apenas falar uma palavra contra o Espírito Santo? E aí a gente responde de uma maneira em que, quando nós lemos o contexto, desde o versículo 20, nós descobrimos que os escribas estavam chamando de diabólico o poder de Cristo. Nós sabemos que a manifestação do poder do Espírito de Deus tem o propósito de convencer os pecadores a crer em Cristo. Quem viu o próprio Deus encarnado e a manifestação do seu poder e tratou isso como se fosse o próprio Satanás, mostrou que é uma pessoa sem recuperação. E não há mais nada que possa convencer essa pessoa. A rejeição deliberada e consciente do poder e da graça de Deus através da obra de Cristo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou repetir: a rejeição deliberada e consciente do poder e da graça de Deus através da obra de Cristo é blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado imperdoável é específico, atribui a Satanás uma obra que não é dele, mas é do Espírito Santo. E nós chegamos aqui à quarta pergunta. E nós vamos começar respondendo essa pergunta lendo 2 Reis, capítulo 14, dos versículos 5 e 6, que diz assim: sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham morto o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Certamente, essa é uma forma que as pessoas usam para fugir das suas próprias responsabilidades, achando que estão pagando pelos pecados de seus pais ou dos seus antepassados. É verdade que a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, no versículo 5. Vamos então entender melhor esse versículo. A iniquidade está ligada à perversidade, à injustiça. É não reconhecer o direito que Deus tem sobre o que Ele está pedindo que se faça ou não faça. A expressão 3ª e 4ª geração é idiomática e transmite a ideia de continuidade. A quem se aplica? Aos que aborrecem a Deus com o pecado da idolatria. No mesmo versículo, o Senhor diz que Ele é Deus zeloso, que quer dizer o que significa ciumento. Mas não é um sentimento da parte de Deus, mas sim sua atitude para com aqueles que quebram a aliança a procurar outros deuses, se esquecendo que Deus exige exclusividade. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem minha honra às imagens de escultura. Isso está escrito em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Este mundo pertence a Deus. Estamos envolvidos uns com os outros. Então, qualquer violação da lei de Deus numa geração fatalmente afetará as gerações futuras. Por exemplo, escravidão, exploração, tirania, poluição, imoralidade, enfim. O que chamamos de resultados naturais são apenas uma expressão da lei de Deus, punindo a desobediência da sua palavra. Na verdade, o grande problema de algumas pessoas é a recusa de assumir as suas próprias responsabilidades. Muitos preferem colocar a culpa de suas falhas e seus problemas nos outros, especificamente nos seus pais
e nos seus antepassados. Apesar de ser verdade que podemos receber más influências dos nossos pais, a Bíblia é bem clara em afirmar que todos nós temos responsabilidades individual por nossos próprios atos e escolhas. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso está escrito em Romanos 14, versículo 12. É fato que minhas atitudes podem influenciar negativamente meus descendentes, mas todos nós temos o privilégio e a responsabilidade de fazermos escolhas de maneira correta e que possamos sempre nos lembrar de semear boas coisas aos nossos filhos e futuras gerações. Então, chegamos ao final de mais uma aula e na semana que vem nós estudaremos perguntas intrigantes sobre sabedoria. Desde já, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até semana que vem.